não é que seja impossível, mas requer um desgaste físico e emocional muito grande. Você ter uma vida profissional e você ter uma família e ser saudável mentalmente. Tem um desgaste. E eu acho que isso é real, assim. Acordar é o início de uma sucessão de escolhas e decisões importantes. Afinal, tomar café? Será que eu tenho tempo? Comer frutas? Algo saudável ou um belo café da manhã bem calórico? Arrumar-se para o trabalho? Mas qual cor eu vou usar? Até nesse movimento, a situação é a mesma para todos os gêneros. Bem, quase a mesma, já que, como vimos, muitos lares ainda na sociedade impõem tarefas que o homem pode optar por fazer ou não, podendo ainda seguir o caminho da incompetência estratégica, enquanto a mulher não tem essa escolha. É engraçado você falar isso, porque a gente fala o tempo inteiro, eu sou mãe de 2 meninos, né? Um vai fazer 20 e o outro tem 14. Então eu tenho 2 meninos em casa e naturalmente o modelo social ele toma conta e ele se repete. Então é uma briga minha todo o tempo desconstruir essa ideia de que os 3 homens da minha casa estão me ajudando. É um discurso que eu repito, eu espero que eu esteja influenciando de forma positiva os meus meninos. Eles auxiliam nas tarefas porque a gente divide, de fato, mas o gerenciamento da casa ainda é todo meu. Então, assim, eu acho que eu avancei um pouco em relação ao que eu vivia, mas menos do que eu gostaria de ter avançado ainda. Mas porque ainda há um peso muito grande da parte doméstica sobre a figura da mãe, né? A mãe que, apesar de ser profissional, não pode abrir mão de pensar toda a logística da casa. Não é uma questão de execução de tarefas, as tarefas são divididas. A questão é a logística, a organização cabe a mim. E esse é o peso que eu acho que é diferente ainda e que ainda traz um pouco dessa desigualdade que a gente carrega e que está tentando desconstruir ao longo das próximas gerações. Sim, essa questão da ajuda, né? Não, é só você pedir que eu ajudo. E aí a questão é, como assim é só eu pedir que eu ajudo, né? Existe uma sobrecarga mental quando você tem que gerenciar. E esse gerenciamento das tarefas, ele traz uma sobrecarga mental também para a mulher. Então, em vários momentos, sim, né? Como é que eu posso ajudar? Não é como eu posso ajudar. É tomar iniciativa. Eu até brinco porque eu falo que ele também é professor, então tem dias que eu trabalho o dia inteiro e nesses dias ele fica um pouco mais em casa e vice-versa. De chegar e assim, as coisas estarem funcionando. E eu não ter precisado fazer antes uma lista, né, do que precisa ser feito. Então sim, e aí é um caminho que eu espero que as gerações futuras, como a da minha filha, já não tenham que ter mais, né, esse diálogo, essa orientação, essa observação, essa sinalização, porque isso também cansa. E coloca também a mulher nesse local de sempre ser aquela que vai educar, de sempre ser aquela que vai orientar, de sempre aquela que tem o lado materno, que tem o lado, né, como se o lado materno nascesse com a gente e fosse uma questão biológica, né, que está sempre ali com mais disponibilidade, com mais atenção. Né? É necessário também a gente quebrar esse ciclo, sem dúvida. O que a gente chama do trabalho invisível, né, que é a cartolina, a fitinha da apresentação, a reunião na escola, e tudo isso sempre foi tanto comigo como era com a minha mãe, né? Então, quer dizer, assim, é uma divisão meio desigual, né? Não tem... Porque uma divisão que não é muito correta, porque no final da história você acaba acumulando muito mais responsabilidade, preocupação do que o teu par, né? Porque assim, é isso, não... a responsabilidade sempre
eu acho que na maioria dos lares, né? Espero que não em todos, acaba sempre ficando mais com a mulher. Minha mãe vinha de Santa Cruz, né? E eu vinha com ela porque a creche do trabalho dela tinha uma creche, então ela vinha junto, nós vinhamos juntos, a gente andava do ponto de ônibus onde a gente era deixada até a casa do meu pai, 15 minutos andando e comigo no colo, eu era pequena. Ela chegava em casa, ela tinha que limpar, cozinhar, cuidar de mim. Quando meu irmão nasceu, cuidar do meu irmão, fazer todos os afazeres domésticos. E ao fim do dia, entregar o prato de comida para o meu pai. A divisão de tarefas entre eles era muito, muito clara. Meu pai chegava em casa, ele simplesmente se relaxava e se preparava para dormir. Minha mãe ia para o segundo turno de trabalho dela. Quando os meus pais se separaram, aí, né, eu e meu irmão tinha que ajudar, mas meu irmão era muito bebezinho ainda, tinha 2 para 3 anos, eu era um pouco maior, então eu acabava ajudando a minha mãe, mas minha mãe sempre, desde pequena, botava a cadeirinha do meu irmão, aprende a amassar alho, segura aqui, assim que se segura uma vassoura, vai levar o lixo fora. Então, quando meus pais se separaram, a minha mãe, ela não tinha essa distinção. Ela criou a mim e o meu irmão de maneira que nós dois pudéssemos fazer todos os afazeres domésticos. E aí chegou um momento em que nós dois tínhamos que lavar o banheiro, nós dois tínhamos que fazer comida, nós dois tínhamos que limpar a casa, nós dois tínhamos que fazer as compras. Então, assim, com a minha mãe nunca existiu essa tarefa dividida por gêneros. Os dois eram responsáveis pelos afazeres domésticos, tanto quanto ela, né? Então, não havia. E quando, na minha época que eu era casada, também, mas muito por imposição minha, porque o meu ex-marido e a família dele são extremamente machistas, mas eu nunca deixei com que ele me desrespeitasse ou atribuísse a mim uma tarefa que era de mulher. Então, e ele me conhecia, ele sabia que eu era assim, nunca achei isso justo, essa tarefa de mulher e tarefa de homem. Então, nós dois éramos responsáveis pelo dia a dia da casa, tanto eu quanto ele. Na nossa casa acontece uma situação bem peculiar. Quando quebram as coisas, estragam as coisas, sou eu que conserto. Eu que tenho as ferramentas, eu que tenho os instrumentos. Ao longo dos anos, meu companheiro foi também se aproximando. Ele já sabia cozinhar alguma coisa, porque na casa dele precisava ajudar, mas a mãe dele ficava sempre à frente, mas ele precisava aprender a fazer as coisas, né? Então, ele já sabia fazer, mas foi aprimorando e hoje em dia a nossa divisão é que a cozinha é dele na maior parte do tempo, né? Os concertos são meus, né? E a outra parte da casa comigo, e os filhos também têm as suas responsabilidades. Todo mundo cozinha, quer dizer, todo mundo. Tem um filho, por conta da condição dele, não cozinha, mas todos assumem responsabilidade de cuidar da casa. E o nosso direcionamento foi esse. Nós dois somos os responsáveis principais por manter, né, financeiramente aquele espaço, mas é um espaço coletivo em que todos têm que cuidar. E a gente tem tentado construir esse lar em que a gente tenha de uma maneira muito, no início, muito natural, quando a gente não tinha filha, da divisão. E quando a filha nasce, de muita conversa para a gente entender qual é o papel de cada um, né? Porque eu acho que as pessoas, elas não nascem prontas, nem eu mesma. Eu lembro que quando a Valentina era pequena, eu queria fazer tudo, né? Eu queria dar banho, a botar para dormir, eu me sentia extremamente responsável. E meu marido chegou uma hora e falou, mas peraí, eu também sou pai, né? E como é que a gente faz isso? E aí é claro que é uma conversa diária. Eu acho que o importante é você ter um outro para te ouvir, para te compreender e ter uma relação de parceria. Não existe eu acho que não existe uma receita de bolo. Mas o que eu encontro
e muito pelo modelo que eu tive em casa, claro que com muitas ainda questões de gênero para serem resolvidas, mas eu encontro um caminho mais facilitado pela experiência que eu tive, né? Mas isso não quer dizer, sempre tenho mais, que essa estrutura ela não seja em alguma medida um reflexo do que a gente tem na sociedade. Então é claro que dentro, né, dessa relação, em alguns momentos eu me deparo com algumas expectativas que são criadas socialmente do que seria um papel de mulher. Em contrapartida, eu também encontro um local seguro e acolhedor para estabelecer diálogos, estabelecer conversas e a gente conseguir encontrar um equilíbrio e uma reflexão sobre como essas expectativas estão sendo construídas, por que elas estão sendo construídas, o que a gente pode fazer uma vez que eu me sinto ali sobrecarregada, de alguma forma, por essa expectativa desse papel de gênero. Ao colocar os pés para fora de casa, ou muitas vezes dentro de casa mesmo, a mulher passa obrigatoriamente a conviver com dúvidas em relação à sua capacidade profissional, o julgamento em relação à sua vida pessoal e questionamento de sua inteligência emocional, da habilidade de manter essas duas vidas, em seus dois lados, separados. É algo do tipo, eu não tenho nada a ver com isso, a instituição não tem nada a ver com isso, isso é uma opção sua e você que tem que arcar com esse tipo de coisa. Que esse é o padrão. E eu vejo amigas esgotadas. Tenho amigas esgotadas por conta disso. Tem amigas que são as únicas que levam os filhos para o médico quando está doente. Porque o homem sempre tem a desculpa de que não pode faltar ao trabalho, mas ela pode faltar. Então, assim, tenho amigas que sofrem disso, sabe? Amigas que abriram mão de uma carreira, teve que se adaptar numa outra para poder dar conta da família, que estava sendo exigida pelo marido. E mantém-se casada, mantém-se com essa pessoa. E eu não vou criticá-las por causa disso, porque é isso, assim, são pessoas que amam seus companheiros, são pessoas que estão ali, minimamente têm o apoio, etc, né? E as crianças crescem, então, quando a criança cresce numa família, quando a criança cresce, as relações melhoram, porque elas são mais independentes, elas são mais autônomas, elas são mais tudo. As meninas, né? É muito engraçado as estudantes, né? Então, mas eu sei que tem essa carga mental. Eu sofri essa carga mental, assim, essa coisa de... esse peso, né? Muito cansada, muito... achar que não ia conseguir, né? Pensando tudo que eu passei, né? Assim, teve um período que eu tive uma licença por conta de saúde mental mesmo, que eu não estava dando conta. Depois que eu tive essa crise emocional que eu tive, que incluía tudo, né? Assédio no trabalho, trabalho extenuante, a falta de apoio do companheiro e tal, eu acho que depois que isso aconteceu, meio que teve um ajuste nas minhas relações pessoais, assim, na minha relação com o meu marido, porque teve um esgotamento. Mas é isso, eu precisei passar por um esgotamento para poder ter a compreensão de que aquele esquema ali não estava legal. Primeira vez que eu engravidei, eu não estava trabalhando. Tomei a decisão de parar um pouco de trabalhar. Isso sim foi uma coisa impactante, porque eu vi que na empresa privada talvez eu não conseguisse conciliar. Porque o que acontece? Eu estava insatisfeita no meu trabalho, querendo sair de lá, só que eu, ao mesmo tempo, era um momento que eu queria muito engravidar. E aí me gerou aquela insegurança. Como que eu vou começar num novo emprego e logo em seguida engravidar? Isso na minha cabeça era visto quase como que como é que eu vou dizer? Algo de errado que eu estivesse fazendo, sabe? Assim, então, uma trapaça, sabe? É muito louco isso, né? Mas a gente acredita, né, num monte de coisas que colocam na nossa cabeça e se culpa às vezes por
questões que não fazem o menor sentido. E eu optei, eu lembro na época, por não retornar ao mercado de trabalho por isso. Porque eu achava, vou esperar a experiência, vou engravidar, vai aparecer, vou ficar mal vista, enfim. Também um tempo que acho que eu me preocupava mais com o que os outros pensavam ao meu respeito. Eu acho que eu abri mão um pouco da minha vida profissional por uma escolha de aproveitar a maternidade. Então, assim, quando meu filho nasceu, eu abri mão de algumas situações, né? Priorizar minha carreira acadêmica, nada disso para mim fazia sentido naquele momento, foi uma escolha mesmo. Então, eu quis ser mãe do Pedro, quis estar com o Pedro nos marcos dele ali de desenvolvimento. Então, assim, eu realmente escolhi priorizar porque entendia que naquela primeira infância não daria para eu ajustar essas questões. Então, eu de fato escolhi estar ali presente para ele, com ele, à disposição para ele, mas também exercendo ali as minhas atribuições referentes ao serviço público, né? E entendi, depois de uma certa idade, que ele já estava com mais independência, que eu poderia dar um gás na minha carreira também. E aí foi quando entraram, quando apareceu, né, a oportunidade de fazer mestrado, de assumir a gestão. Mas ouço assim, do tipo, caramba, como é que tá dando conta de tudo? Como é que fica o seu filho? Como é que, sabe? E assim, não entendo nem como o trabalho ser prioridade. Não, eu acredito que tenha espaço para ser mãe do Pedro, ser diretora pedagógica aqui do campus. Nervosa, geniosa, alguém difícil de trabalhar, chata, megera. Deve estar naqueles dias. Palavras como essas são as que as mulheres escutam todos os dias. Todas as mulheres são muito emotivas para exercer o cargo, né? Eu acho isso incrível, assim. Todas as mulheres são muito emotivas, muito geniosas, muito não sei o quê. Parece que estão sempre irritadas. Não são muito... Mas isso tem a ver com a percepção do que os homens têm, né? Porque, assim... Muitas colegas servidoras, eu já vi passarem por isso, assim, como se as questões pessoais interferissem nas questões de trabalho e, por conta disso, suas posições muito marcadas são problemáticas. Não, como se não fosse uma questão profissional. Aquilo que ela está percebendo de um servidor ou de uma outra servidora e fala assim, cara, fulano de tal tá tendo uma questão que não está sendo ética, piriri-pororó, e aí isso é mencionado, é como se fosse uma questão pessoal, não como se fosse uma questão profissional. Se é um homem falando, não é uma posição, não é uma questão pessoal, é uma questão profissional, ele só está sendo chefe. Mas quando é uma mulher que está no cargo de chefia e faz esses apontamentos, é porque ela tem questões pessoais com aquela outra pessoa ali, que não é real. É horrível, né? É péssimo, porque invalida completamente a tua opinião, os teus sentimentos, enfim. A tua percepção realmente do certo e do errado, né? E eu acho que é isso, assim, leva tudo para um lado emocional, de descontrole, de destempero. E que com os homens, evidentemente, não acontece, né? Nenhum homem vai ouvir uma mulher perguntar se ele está de TPM, né? Ou coisa pior, né? Não vão, né? Acho que coisa pior. Às vezes você pode escutar que você está muito tempo sem namorar. É o tipo de comentário que uma mulher está sujeita a ouvir no momento em que ela se coloca, né, de uma forma mais firme diante de uma situação. Então, essa é a frase que eu acho que eu já ouvi muitas vezes, né? Porque quem me conhece sabe que
que de fato eu sou uma pessoa por vezes intensa, né? Determinada e em alguns momentos a gente escuta ou percebe que houve comentários, né, tá faltando, o marido não tá comparecendo, né, tá de TPM. Então essas frases elas apareceram muitas vezes ao longo do trajeto. São frases que eu tô habituada a escutar. Hoje acho que menos, mas elas apareceram muito. Dá muita raiva, porque a culpa é dos hormônios, a culpa é da TPM, a culpa é dos nervos. Nunca é porque a pessoa, né, o subordinado, recebeu uma ordem e não quis executar. Nunca é um critério técnico. Isso é sempre um apelo emocional ou, digamos, hormonal, uma coisa orgânica. Inclusive de outras mulheres que, no momento de eu expressar a minha opinião, de expressar a minha forma de pensar, o meu ponto de vista, rotularam a minha forma de falar com o objetivo justamente de desqualificar, né? Então você desqualifica uma mulher a chamando de louca, a chamando de tá naqueles dias, são os hormônios. Isso tanto de outras mulheres como também de homens. A situação ainda pode se tornar mais grave quando ocorre a discordância profissional entre duas mulheres. Olha, eu vou mais além até. Eu acho que até entre as mulheres, né, eu acho que tem sim esse olhar, né, de que porque são mulheres, porque mulher não se entende, porque mulher é competitiva, né? Eu acho que tem também uma diferenciação de mulher para mulher. Marisa. Porque eu acho que é isso, assim. O fato de eu ser uma mulher parda, o fato de eu ser uma mulher gorda, o fato de eu ser uma mulher que tem, né, espontânea, alegre, que tive uma criação muito simples. Isso também me coloca, às vezes, num lugar de inferioridade, digamos assim, sabe? E, às vezes, durante uma discussão com uma mulher dita como padrão, né, visto pela sociedade, ela pode ser equivocada e eu a barraqueira. Primeiro que era uma questão meio que de... Eu não gostaria de usar o termo rivalidade, mas como eu cheguei depois da pessoa na instituição, ela meio que se viu, acho que ameaçada, né? Ou inibida de alguma forma. Então começou a discutir, começou a querer dificultar o trabalho. Então quando eu tive que me impor, quando eu tive que cobrar, falei, olha, eu preciso que você faça a sua parte disso aqui, eu ouvi alguns comentários tipo, é coisa de mulher, são duas mulheres, não tem como dar certo. Então inicialmente a gente se sente entristecida mesmo, né? Porque não era uma questão de vaidade feminina, era algo técnico, eu precisava que aquela pessoa me ajudasse a conduzir a função. E é muito triste, ao invés de receber apoio, você ouvir esse tipo de coisa. Mulher, né? Sabe como é que é? Mulher. Sempre culpa da mulher. Por mais clichê que isso pareça, o que não as derrubou, as tornou e as tornará ainda mais fortes a cada dia. Vemos todas essas situações que as mulheres enfrentam dia após dia, em condições que não apenas no trabalho, mas de sobrevivências violentas, elas sentem na pele esse mundo hostil. Mulheres, ainda assim, e felizmente, seguem vencendo. O que lhe é jogado no caminho é apresentado como desafio. Através da força dessas mulheres e tantas outras, esse mundo se tornou um pouco menos avesso a elas. E também a questão dos assédios, né? E nós mulheres, assim, a gente conseguir... porque é tão absurdo que a gente demora, de fato, a compreender o que se configura, de fato, o assédio. Existe uma coisa muito própria do Pedro II, que é a formação crítica, né? E aí, para você formar o outro, você se autoforma também, né? E autoinforma. É claro que às vezes os discursos são vazios,
Mas o pensar com cuidado, eu tenho muitas referências legais assim, no colégio. Assim. Eu sou cercada de mulheres incríveis que me inspiram, me apoiam e me aturam todos os dias.